Olá, estamos no nosso segundo módulo da oficina Trabalho, Tecnologia e os Novos Caminhos da Servidão. Nesse módulo, intitulado Expropriação da Classe Trabalhadora, Direitos Humanos e Políticas Sociais, contaremos com 3 professoras. No primeiro módulo, a professora Thaís Cortes vai estar explicando o que é expropriação e a centralidade deste conceito na contemporaneidade. Em seguida, a professora Laís vai estar discutindo por que o tema direitos humanos não é tão simples, mas continua sendo a bandeira capaz de unificar todas as lutas pela dignidade e pelo contraponto que podemos formalizar com relação à negação da servidão. Em seguida, a professora Natália Figueiredo estará explicando, com base nos estudos da professora Ivanete Boschetti, por que a expropriação afeta a questão de direitos e, consequentemente, as políticas sociais. Boa aula! É muito bom nós nos encontrarmos nessa segunda aula da oficina e saber que você continua aqui com a gente, interessado em compreender o chamado mundo do trabalho, sobretudo no atual contexto da nossa história. Na nossa primeira aula, nós vimos, através da professora Silene, que trouxe um dado muito importante para a gente, que nos ajuda a compreender o grau de letalidade que atravessa a inserção da classe trabalhadora no mundo do trabalho hoje, no ano de 2020, quando ela expôs para a gente que, atualmente, cerca de 40% da classe trabalhadora hoje trabalha na informalidade. Isto é, tem acesso ao trabalho, mas não tem acesso aos direitos, ao trabalho com direitos, isto é, ao emprego. Então, a classe trabalhadora hoje, ela trabalha em condições cada vez mais precarizadas, sem horas de trabalho pré-estabelecidas, sem salários pré-estabelecidos, mas por que isso acontece? Bom, nós discutimos, que o modo de produção capitalista ele só existe por meio da exploração da força de trabalho, que é o único motor, que é a mola propulsora, que produz a mais-valia. De forma que o capital ele só consegue ampliar os seus limites de valorização se ele explorar a classe trabalhadora a níveis cada vez mais, infindáveis. Então é por isso que hoje nós chegamos, num determinado estágio do modo de produção capitalista, que a força de trabalho ela é muito mais explorada, ela é explorada, de forma redobrada, de forma potencializada, que vai se expressar, então, na expropriação da classe trabalhadora, que corresponde justamente a isso, a essa exploração potencializada da força de trabalho. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é a expropriação, para que a gente possa, então, estar aprofundando o nosso conhecimento sobre as formas em que o trabalho assume hoje, a forma como tem se dado a materialização, do trabalho no atual contexto da nossa história, sobretudo quando nós, a juventude, temos sido cada vez mais chamados, a nos inserirmos no mercado de trabalho de forma cada vez mais precarizada, sem direitos, em condições semelhantes à escravidão, em condições análogas à servidão. Então, vamos juntos compreender o que é a expropriação? Bom, a expropriação ela é uma categoria trabalhada por Marx, mais detidamente no livro 1 da sua obra O Capital, no capítulo 24. Nesse capítulo, o Marx ele vai narrar os processos, de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Então, Marx vai denominar a expropriação como sendo os processos de separação dos produtores do seu meio de produção. Isto é, esse processo histórico, ele é responsável por tirar, a base material, o meio
né, de produção, ou seja, a terra dos trabalhadores feudais, dos camponeses. Esses camponeses, eles foram expulsos de sua terra. A terra, enquanto meio de vida, ela foi transformada em capital, porque ela deu lugar, né, à criação das ovelhas para a extração da lã, na época que estava em ascensão. E esses trabalhadores, ao serem separados da terra, eles não tinham mais como subsistir, né? Eles não tinham mais como garantir a produção dos seus alimentos por meios próprios, então eles tiveram que se lançar, né? Eles tiveram que ir em direção às cidades para que pudessem, então, estar se inserindo nas indústrias que estavam nascendo naquele período, vendendo, né, a sua força de trabalho, que era a única coisa de que eles dispunham para ter como subsistir, sob quaisquer condições e salários. Eles vendiam a sua força de trabalho sob quaisquer condições e salários, já que eles precisavam ter como subsistir. Então, a expropriação, ou seja, esse processo, né, que permite que o capitalismo ele tenha trabalhadores disponíveis e que aceitem trabalhar sobre quaisquer condições e salários, é a base do modo de produção capitalista, porque sem conseguir produzir a sua subsistência, esses trabalhadores eles se lançam no mercado. Então a sua produção deixa de ser simplesmente para a sua vida, para o seu grupo, mas passa então a se dar com o objetivo da produção do mais valor no modo de produção capitalista. Então veja bem, nós vimos que esse processo ele é a base do modo de produção capitalista. Então, se ele é a base que sustenta o modo de produção capitalista, esses processos eles continuam ocorrendo hoje. Mas aí você pode se perguntar assim, olha, Thaís, mas se esse processo, né, dessa expropriação que você falou, essa separação dos trabalhadores do seu meio de produção, ocorreu lá no século XIV com o processo de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, isso é uma coisa que ficou no passado, né? Porque hoje a gente já tem um modo de produção capitalista desenvolvido, então esses processos não continuam ocorrendo hoje. Não, eles continuam ocorrendo hoje, sim. Sabe por quê que eles continuam ocorrendo hoje? Você já ouviu por acaso na televisão ou já viu na internet uma expressão utilizada pelo ministro do Meio Ambiente, que ele diz assim, olha, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada? Você já ouviu essa expressão? Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, vamos retirar os meios de produção, vamos retirar a base social dos indígenas, dos ribeirinhos do Amazonas, vamos retirar a base social, os meios de vida dessa população que ainda tem na terra, né, um elemento fundamental para a satisfação das suas necessidades, e vamos transformar os seus meios de vida em capital. Vamos retirar essa população que não está produzindo mais valia desses territórios e vamos ofertar esses territórios para o agronegócio. Porque assim, né, nós iremos, né, o modo de produção capitalista vai expandir os seus limites de valorização por meio do agronegócio, e essa parcela da população que ainda tem a terra como meio de subsistência vai ter que se lançar na proletarização, vai aceitar se inserir no mundo do trabalho sob quaisquer condições e salários, já que precisam sobreviver. Então, esse é um exemplo, né, que nos ajuda a compreender o porquê os processos de expropriação eles não ficaram lá na gênese do modo de produção capitalista, mas que, ao contrário, esses processos eles permanecem e se aprofundam. Por quê? Porque o modo de produção capitalista só existe se houver a valorização do valor, se houver a exploração da força de trabalho. Exploração essa que hoje é muito mais aprofundada e que a gente identifica então como a expropriação da classe trabalhadora.
Essa expropriação ela se aprofunda, sobretudo, a partir da década de 70, como resposta à crise estrutural do capital. Quando o capitalismo financeirizado ele passa a exigir, né, em escala global, não só essa expropriação da força de trabalho a níveis cada vez mais infindáveis, a níveis cada vez mais deletérios, como ela também passa a exigir a expropriação dos direitos sociais e trabalhistas para que assim, né, a população, a classe trabalhadora, ela aceite trabalhar de forma cada vez mais precarizada. Sabe por quê? Quando se retira os direitos trabalhistas, o capitalista ele pode exigir do trabalhador que ele trabalhe muitas mais horas por dia, então se amplia a jornada de trabalho, rebaixa-se o valor da força de trabalho paga ao trabalhador e dessa forma, então, tem-se, né, a ampliação da extração da taxa de mais-valia. E num segundo momento, né, essa expropriação dos direitos sociais e trabalhistas, elas são responsáveis para que os trabalhadores também aceitem trabalhar cada vez mais sob quaisquer condições e salários. Sabe por quê? Se o trabalhador ele perde o direito à saúde, o direito à educação, por exemplo, ele acaba se tornando cada vez mais dependente do mercado, ele se torna cada vez mais dependente de vender a sua força de trabalho, para que assim ele possa ter acesso ao que outrora era direito dele e que se tornou uma mercadoria. Por meio da expropriação, por meio das novas exigências, né, do modo de produção capitalista, que vai contribuir para que tudo o que seja necessário à reprodução, né, da classe trabalhadora se dê mediado pela lei do valor, se dê, né, com o objetivo de se ampliar os limites de valorização do valor, de se ampliar os limites da extração da mais-valia. Então, todo esse cenário, ele permanece hoje, ele permanece, né, no século XXI e cada vez mais aprofundado, de forma cada vez mais aprofundada, o que nos permite, né, o que permite que a classe trabalhadora seja cada vez mais expropriada e dependente do mercado, como eu já falei, para que ela tenha, então, como subsistir. Então, dessa forma, a classe trabalhadora aceita trabalhar cada vez mais em condições análogas à servidão, já que o trabalho ele continua sendo central e cada vez mais central no modo de produção capitalista, porque é só por meio da venda da nossa força de trabalho que a gente consegue, então, né, satisfazer as nossas necessidades de subsistência. E mesmo que o acesso ao chamado mundo do trabalho ele se dê nessas condições precarizadas, conseguir se inserir nele ainda é visto como um privilégio, já que houve o declínio cada vez maior, né, do emprego, ou seja, o trabalho com direitos ele vai saindo cada vez mais de cena e se expande cada vez mais o trabalho intermitente, o trabalho sem direitos, o trabalho informal, que é sustentado, né, nessa expropriação, nessa exploração redobrada e potencializada da força de trabalho. Então, no século XXI, a gente tem essa exploração de forma cada vez mais deletéria para todos nós. Então, por isso, é muito importante que a gente possa compreender e desvendar e desvelar essa relação entre a exploração potencializada, isto é, a relação entre a expropriação da classe trabalhadora, os direitos humanos e as políticas sociais, para que possamos vislumbrar a forma, né, como somos chamados a nos inserir no mundo do trabalho no século XXI. A Declaração dos Direitos Humanos, hoje ela tem 72 anos de existência e é o grande marco da militância dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. É um tema de suma importância, mas que carece de um pouco de aprofundamento em termos históricos. E é debatido por diversos estudiosos, diversas correntes políticas e correntes de pensamento. O José Damião Trindade, por exemplo, ele vai debater a maleabilidade da expressão dos direitos humanos como algo necessário a ser feito para compreender a discussão, pois há diferentes personagens políticos de posições
antagônicas que vão se apropriar do termo. Marx, por sua vez, na obra judaica, ele vai analisar os direitos humanos na França e nos Estados Unidos e, a partir daí, ele vai diferenciar o homem real, o autêntico, o homem em sua existência sensível, do cidadão abstrato, que é o homem político, membro de uma sociedade civil. A obra de Marx é fundamental porque vai fornecer um roteiro para o debate dos direitos humanos a partir da área do direito, da filosofia e até mesmo da economia. Na América Latina, o debate acerca dos direitos humanos está muito relacionado ao período ditatorial no século XX, sendo um ponto importante na pauta da política de transição para a democracia e sendo diferente em cada país da América Latina. O Brasil ele vai entrar tardiamente no debate, mas assim como dito, a defesa dos direitos humanos está relacionada sobretudo ao terrorismo de Estado e à ditadura militar, que demorou 21 anos. A transição no Brasil ela foi dada pelo alto, numa transição negociada em que desde os anos 70 se preparava para uma distinção lenta e gradual para a abertura democrática. Por exemplo, as violações mais graves acontecidas no governo do Médici, elas foram ao pouco sendo contidas no governo de Geisel entre 74 e 79. Um exemplo dessa transição é a Lei da Anistia, a Lei 6.683, criada em meados dos anos 70, que tinha como objetivos permitir a reincorporação à vida política dos exilados, caçados e presos políticos e anular as possíveis discussões sobre a punição de autoridades envolvidas no terrorismo de Estado durante a ditadura. Para a professora Silene Freire, a experiência histórica mostra a tolerância das violações dos direitos humanos contra grupos específicos. Não são poucas as pessoas que acreditam e dizem que os direitos humanos são um obstáculo na luta contra o crime. Dizem que os direitos humanos são direitos de bandidos. Um exemplo notório é do presidente Jair Bolsonaro, que diz frequentemente que direitos humanos são para humanos direitos. Desse modo, há uma ideia de que há um inimigo na sociedade e que os direitos humanos protegem, enquanto os homens de direitos não são protegidos. Para concluir, para a professora Silene Freire, é inegável que o período ditatorial promoveu uma negação dos direitos humanos no Brasil. Entretanto, não se pode negar que houve um determinado avanço com a Constituição de 1988, sendo considerado um marco positivo dos direitos humanos. Entretanto, ao afirmar a primazia dos direitos humanos, a realidade, na verdade, ela nega. A luta de garantia dos direitos humanos se torna um campo de proteção e denúncia contra a situação a qual vivemos. Para concluir, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que ela afirmou no seu artigo 30, que nada pode suprimir nenhum direito presente na Declaração, a realidade assim trai. Assim como a Constituição de 88. A hegemonia neoliberal reforça a ideia de que os indivíduos e pequenos grupos são responsáveis por seus direitos e não precisam do Estado para garanti-los. Apesar de falar sobre liberdade, a palavra liberdade ser a palavra mais repetida em toda a declaração, exemplo do artigo 23, que fala sobre liberdade de trabalho, ganhar salário justo, cada vez mais os trabalhadores estão sendo minados de seus direitos. A realidade prova que a Constituição de 88 não teve êxito, dando permanência nas ambiguidades e contradições dos direitos humanos no Brasil. A irrupção de crises gerais e crises específicas constitui um processo inerente ao capitalismo. São reconhecidas como crises gerais do capitalismo mundial as crises de 1857, 1929 e a crise recente que eclodiu em 2008. Para Marx, as crises constituem manifestações das contradições inerentes ao modo de produção capitalista, em sua incessante busca de superlucros e superacumulação, em que a riqueza é socialmente produzida, mas é apropriada e acumulada privadamente pela minoria que detém os meios de produção. As particularidades da crise contemporânea repõem sob novas condições as relações entre o trabalho e os direitos sociais, e todas as crises do capital que
que irromperam após a década de 1970 e impuseram sucessivamente imensas derrotas à classe trabalhadora. Aumentando o desemprego e o medo do desemprego, a crise tende a fazer com que os trabalhadores aceitem as reduções ou estagnação dos salários reais, a aceleração dos ritmos de produção, as perdas de conquistas em matéria de condições de trabalho e de seguridade social. O medo que circunda a vida da classe trabalhadora, imposto pela classe dominante cotidianamente, é um poderoso aliado do conformismo, pois ele fragiliza os processos coletivos de indignação e organização das lutas sociais. A crise contemporânea atinge todas as dimensões da vida, destrói as forças produtivas, transforma as relações de produção e submete o trabalho às mais bárbaras formas de exploração do capital, com destruição da natureza e das conquistas civilizatórias, movidas pela busca permanente de superlucros e superacumulação. As políticas sociais, de modo geral, participam diretamente na reprodução ampliada do capital, por diversas formas, e a política de assistência social, ela adquire um significado inteiramente novo e ampliado em ambiente de crise. Em contexto de crise, a assistência social, especialmente sobre a forma de programas de transferências monetárias, os chamados programas de renda mínima, participa ainda mais ativamente do processo de reprodução ampliada da superpopulação relativa, não mais na condição de política subsidiária nos regimes de proteção social, mas na condição de política central de garantia de acesso a um mínimo de rendimento para assegurar o consumo e a reprodução da força de trabalho e também daqueles que não podem trabalhar. Ao invés de processar ou participar no acesso a bens e serviços públicos, se avoluma na prestação de benefícios assistenciais ínfimos, enquanto se reduzem os investimentos nas demais políticas sociais. Dialeticamente, em contexto de crise e de derruição dos direitos do trabalho e da previdência social, a assistência social ela sofre importante crescimento, revelando-se uma estratégia partícipe de sustentação ou minoração dos agudos processos de expropriação que vêm sendo impostos duramente à classe trabalhadora. Desta forma, a expropriação não pode ser entendida como um fenômeno meramente econômico, já que possui um sentido propriamente social. No capitalismo contemporâneo, os processos que suprimem as condições de subsistência asseguradas pelos direitos conquistados e que subtraem as condições materiais que possibilitam à classe trabalhadora deixar de vender sua força de trabalho em situações determinadas, como é o caso das aposentadorias, seguro-desemprego, seguro-saúde, constituem processos contemporâneos de expropriação social. Os processos de alienação dos bens públicos, transformando-os em mercadoria, também podem ser entendidos como processos de expropriação, já que constituem renovadas formas de garantia da acumulação de capital. A disponibilização de trabalhadores expropriados de suas condições de subsistência não só agudiza a desigualdade de classe em todo o mundo, como também favorece a exploração da força de trabalho pelo capital, que tem à sua disposição uma imensa massa de trabalhadores que tem no trabalho a sua única forma de sobrevivência. Outra forma de expropriação igualmente avassaladora para os trabalhadores são as sistemáticas supressões ou reduções de direito do trabalho, associados diretamente à produção de valor, à precarização, à terceirização, à realização de trabalhos desprovidos de direitos por meio de bolsas de estágio, os contratos intermitentes de curta duração, as atividades sem nenhum tipo de direitos vinculados. Podemos citar ainda expropriações no campo da saúde, que submete ao controle privado as próprias condições de existência biológica.
O que nos parece fecundo nessa análise é compreender a expropriação como um processo de subtração de condições históricas de reprodução da força de trabalho por meio da reapropriação pelo capital de parte do fundo público, antes destinado aos direitos conquistados pela classe trabalhadora. Trata-se de qualificar a bárbara subtração de direitos sociais por meio de sucessivas e avassaladoras contrarreformas nas políticas sociais, que obriga a classe trabalhadora a oferecer a sua força de trabalho no mercado a qualquer custo e a se submeter às mais perversas e precarizadas relações de trabalho que exacerbam a extração da mais-valia recente e absoluta. Esses mecanismos estão presentes em todas as contrarreformas, sob a orientação do Banco Mundial. Todos os países capitalistas da União Europeia, da América Latina e Caribe passaram a introduzir políticas de privatização ou redução dos sistemas públicos de aposentadoria e de estímulo aos sistemas privados. O objetivo, então, não é proteger a classe trabalhadora em um momento de risco ou de necessidades sociais, mas limitar o aumento das despesas públicas pela via da restrição ou redução dos direitos, estimular a oferta mercantil desses serviços e assegurar a subsunção do trabalho nesse contexto de ofensiva do capital. No capitalismo periférico brasileiro, os processos de expropriação contemporâneos, eles reduzem o já recente e limitado regressivo Estado social, o que exaspera ainda mais os processos de acumulação e exploração da classe trabalhadora. E entre as iniciativas legais de expropriação comandadas pelo Estado brasileiro, nós podemos exemplificar as contrarreformas implementadas no âmbito do trabalho pelo governo Dilma Rousseff, com as alterações no seguro-desemprego e abono salarial, pela e no âmbito da Previdência, com as restrições impostas à pensão por morte e auxílio-doença, e as mudanças no fator previdenciário, com ampliação da idade para usufruto da aposentadoria, que podem ser exemplares nesse processo de expropriação contemporâneo. Sob o governo golpista de Michel Temer, nós temos mais um exemplo com a aprovação da chamada PEC do fim do mundo, que limita por 20 anos os gastos públicos e institui um mecanismo de controle de gastos federais que só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada. A proposta de reforma da Previdência Social constitui processo de expropriação de direitos conquistados pela classe trabalhadora, uma vez que as suas propostas, elas dificultam o acesso aos direitos e esmeram na disponibilização da força de trabalho para o mercado, além de favorecer a mercantilização e os fundos privados de aposentadoria. A chamada lei da terceirização, ele é um atentado contra os direitos trabalhistas, pois possibilita flexibilizar e terceirizar atividades fim e transfere para os empregados e empregadores as negociações trabalhistas, sobrepondo o negociado sobre o legislado. A reforma trabalhista ou contra-reforma trabalhista revoga inúmeros artigos da CLT e lança os trabalhadores à exploração do capital e ao jugo de empregadores, que regularão as relações de trabalho sem a mediação do Estado. Tais medidas, elas subtraem os direitos sociais, criam novos nichos de acumulação, determinam o rebaixamento dos salários, restringem serviços sociais e equipamentos públicos, disponibilizando com maior ou menor intensidade a força de trabalho para a exploração do capital. Deixa os trabalhadores livres como pássaros, o que os impele a se submeter a qualquer tipo de trabalho ou atividade para assegurar sua subsistência e de sua família. Ou seja, os lança a um jugo de relações de mercado sem nenhum tipo de proteção. No âmbito do trabalho, flexibiliza as normas, submete o trabalhador a regras ditadas pelo capital, o que favorece mais intensamente a extração de mais valor. Na assistência social, reedita sua antiga tensão com o trabalho
mas agora com novas nomenclaturas e configurações, e submetem o trabalhador à servidão sem proteção. Olá! Finalizamos o segundo módulo da nossa oficina. Muitas questões importantes foram apresentadas e as mediações entre essas questões levam algum tempo. Se você não captou, reveja a oficina, leia os livros e textos aqui indicados e seguimos no debate na certeza que ninguém transforma aquilo que não conhece. É preciso conhecer para transformar. E a juventude vem sendo muito abalada por esses novos processos de trabalho que têm muita semelhança com a servidão. Forte abraço, até o terceiro módulo do nosso curso.